Nesta aula, vamos aprender como se desenvolve as operações com grandezas vetoriais e vetores. É mais uma aula da cinemática da física. A soma vetorial, assim como é chamado, são as operações matemáticas com as grandezas vetoriais. Muitas vezes nós fazemos subtrações ou multiplicações e mesmo assim são chamados de soma vetorial. Então, muito cuidado, pois aquela palavra soma, 2 mais 2, por exemplo, que estamos acostumados, nem sempre significa 2 mais 2 quando se trata de vetores. Nós temos aqui 3 regrinhas que nós vamos aprender nessa aula para você entender qual a maneira mais fácil de resolver determinado exercício. A primeira é a regra do poligonal, a segunda, a regra do paralelogramo e a terceira, a decomposição de vetores. Todas elas têm o mesmo resultado no final, porém, dependendo da situação do exercício, é mais fácil aplicar uma ou outra. Vamos lá. A primeira regra, a regra da poligonal, consiste em formar um polígono com os vetores. Então, não importa quantos vetores você tenha, o que você tem que tentar fazer é montar um polígono e tentar, de alguma forma matemática, descobrir qual é o valor da soma vetorial. Então, vamos imaginar aqui que vamos usar 3 vetores. Um vetor A, um vetor B e um vetor C. Vamos lá, então. Nós vamos somar os 3 vetores. Nós vamos fazer a operação matemática de A mais B mais C. E esse vetor vai me dar um resultado aqui que nós vamos chamar de vetor D, que nós não sabemos ainda como ele é. Preste muita atenção, pois se caso esses vetores tivessem valores, por exemplo aqui, 7, 2 e 3. Estou chutando valores aqui. O resultado não daria 12, que seria a soma dos 3 valores. Você precisa fazer uma soma vetorial, que é diferente de uma soma escalar. Vamos lá. Para fazer a soma vetorial, você vai escolher qualquer um deles. Você pode começar pelo B, pelo C, mas vamos seguir uma ordem aqui e vamos começar pelo vetor A. Você pega o vetor A e coloca ele, então, no seu caderno. E ele tem que ser exatamente igual, mesma direção e mesmo sentido. Em seguida, você escolhe aquele vetor que mais lhe agrada. Lembrando que a soma ela tem a probabilidade comutativa. Tanto faz você pegar o primeiro, o segundo ou o terceiro, o resultado no final será o mesmo. Seguindo a ordem, vamos pegar o vetor B. E o que eu tenho de fazer aqui é encaixar o vetor B exatamente a parte de trás do vetor, da flechinha, na frente do vetor A. Pronto, aqui eu já tenho a soma A mais B. Agora eu vou fazer a soma do vetor C a esses vetores. Aqui está, o vetor C somado. Então, eu tenho o A mais o B mais o C. Observe que você precisa necessariamente colocar a bundinha do vetor na frentinha do outro vetor. Essa regrinha é conhecida como frentinha na bundinha. Muitos professores acabam utilizando dessa forma para guardar facilmente essa soma vetorial da poligonal. Qual é o resultado dessa soma vetorial? O resultado da soma vetorial você vai encontrar lá de onde você começou a fazer essa soma e vai marcar o final. O vetor resultado, ou D aqui, é esse vetor que liga o início ao fim. Esse é o vetor soma vetorial que nós temos aqui dos 3 vetores somados. Caso eu tivesse 2, 3, 4, 5, seja quantos vetores você tiver, você vai colocando um na frente do outro e assim no final você liga o primeiro pedaço de onde você começou até o último onde você terminou e aí você tem o vetor resultante. Caso no final do seu exercício você encontre o último vetor que você colocou, ele encontre exatamente o primeiro vetor, esse resultado significa que deu zero. A soma vetorial, aí no caso, está dando zero. Então, preste bastante atenção nisso. A regra do paralelogramo consiste em fazer a soma de 2 vetores formando um polígono com retas paralelas, ou um paralelogramo. Vamos então pensar aqui que nós temos 2 vetores novamente. Eu vou desenhar o vetor A e agora o vetor B. Para fazer a soma vetorial aqui, então, você precisará, primeiro,
escolher um dos vetores, ou na verdade você vai acabar pegando os dois aqui do mesmo jeito. O mesmo vetor, mesma direção, intensidade, sentido e módulo, e colocar o vetor B juntamente com a mesma origem no vetor A. Dessa maneira aqui, nós temos o vetor A e o vetor B partindo ambos da mesma origem aqui, um pontinho. O que você vai fazer agora é criar um vetor paralelo ao vetor A e um outro vetor B paralelo ao vetor B, de forma com que você forme um paralelogramo. Então vamos lá. Você vai pegar aqui o vetor B paralelo a ele, obviamente, que também chama B, e vai colocar aqui em cima, na junção do vetor A. A mesma coisa com o vetor A, você vai formar então aqui um paralelogramo. Essa é a nossa figura. O vetor resultante, neste caso, será a diagonal deste meu paralelogramo. Sendo aqui, vamos chamar de vetor C. Então, o vetor A mais o vetor B me resultou no vetor C pela regra do paralelogramo. Observe que se nós usássemos a primeira regra, a regra do polígono, você usaria o vetor A somado ao vetor B e na junção aqui, de onde você começou até o final, você teria o vetor C. Observe que o resultado é o mesmo da regra do paralelogramo. Acontece que em alguns exercícios é melhor usar esse modo ou em outros, o outro modo. Vamos ainda aprender o terceiro, que é a decomposição de vetores. Na decomposição de vetores, você vai aprender a somar os dois vetores também. Porém, essa é uma técnica muito utilizada na dinâmica. Em alguns exercícios será importante você saber decompor o vetor para conseguir resolvê-lo de forma simples e rápida. Aqui nós vamos atentar a decomposição de vetores para a soma vetorial. Então nós vamos fazer a soma vetorial entre o vetor A mais o vetor B. Lembrando que você pode usar qualquer uma das duas regras já ensinadas aqui, resultando então num vetor C que nós vamos encontrar no final. Para você fazer a decomposição de vetores, é importante que você faça a projeção desses dois vetores sobre os eixos do plano cartesiano x e y. Então, nós vamos decompor o vetor A, ou seja, fazer a projeção desse vetor sobre o eixo x e fazer a projeção desse vetor sobre o eixo y. Aqui, a projeção do A no eixo x nós vamos chamar de AX e a projeção do vetor A no eixo y nós vamos chamar de AY. Bem como para o B. O BX, a projeção do vetor no eixo x e a projeção do vetor no eixo y. Para fazer a soma vetorial aqui, você precisará separar os eixos. Então, primeiro, no eixo y, você vai somar os vetores no eixo y. Aqui eu tenho AY mais BY. A mesma coisa eu vou fazer para o eixo x. Eixo x será AX mais BX. E aí você pode estar se perguntando, mas quais são os valores de AX, AY, BY, BX? Para utilizar essa regra, será necessário que você tenha um ângulo aqui, um ângulo θ e um ângulo alfa qualquer, e os exercícios lhe darão esses valores. Por isso, em alguns casos, por mais que esse pareça um caminho mais complicado de resolver a decomposição, de resolver a soma vetorial, o exercício lhe dará ângulos. Sendo assim, essa será a única maneira de resolver a soma vetorial. Vamos lá. O valor do AX aqui, ou do AY, você vai olhar para um triângulo e, através das equações de seno e cosseno, você vai encontrar cada um dos valores. Então, vamos na ordem aqui. O AY será dado por, observe aqui, o AY é o cateto oposto ao ângulo. Logo, vai ser A vezes seno de θ. Só para você relembrar, seno desse ângulo é o cateto oposto, ou seja, AY, pela hipotenusa, o A. Nesse caso, eu vou chegar nessa equação. Já o AX será, então, A cosseno de θ.
Cosseno de um ângulo é o cateto adjacente AX sobre A. O A vem aqui multiplicando o cosseno, então eu tenho o valor de AX. A mesma coisa eu vou fazer para o BY e para o BX. Observe aqui. BY, cateto oposto ao alfa. Então, vai ficar B seno de alfa. E o BX, B cosseno de alfa. E aí você vai fazer, então, encontrando o valor de AY, você vai somar o valor de BY, você vai encontrar o valor desse vetor resultante aqui no eixo Y. A mesma coisa, o AX e o BX, os dois aqui fazendo a soma vetorial, você vai encontrar o valor da soma vetorial no eixo X. Ao fazer isso, você terá então aqui no eixo Y, fora de escala aqui, um vetor parecido com esse, que será o AY mais o BY. E aqui embaixo, o AX mais o BX. Observe que você ainda não terminou a soma vetorial, pois você não tem um único vetor, que seria o vetor C. Para fazer isso, você utilizará então a reta paralela ao vetor AX mais BX e aqui uma reta paralela ao vetor AY mais BY. E então, o meu vetor resultante será a diagonal desse polígono. Aqui está o meu vetor C. A soma vetorial do vetor A mais o vetor B que eu tinha lá no início. Então, preste bastante atenção. A decomposição de vetores ela é importante, principalmente para os exercícios de dinâmica ou de decomposição de velocidade ou aceleração aqui da cinemática do movimento circular, que veremos adiante. A princípio, você precisa recordar que a decomposição é a projeção sobre os eixos e através dos ângulos e dos teoremas dos cossenos e dos senos, você consegue descobrir quais são os valores para poder facilitar os seus estudos aí ou a resolução do seu exercício. Vamos agora ao que chamamos de subtração de vetores. Caso eu queira fazer a seguinte operação, A menos B, para encontrar o vetor C aqui. O vetor A ele está sem trocar o sinal. Então, eu vou pegar o vetor A e vou copiá-lo ele no meu caderno ou onde eu estiver resolvendo esse exercício. Pronto, aqui está. Agora, observe que o vetor B que nós temos aqui, ele está na forma negativa quando eu for fazer a operação. Isso significa que esse vetor tem somente o sentido trocado. O vetor negativo, então, troca-se o sentido. Isso é importantíssimo para você não errar a sua continha aí. Se esse vetor está para a direita, quando eu for somar ao vetor A, eu vou precisar fazê-lo para a esquerda. Esse é o vetor, então, menos B. Ele tem a mesma direção, mesmo módulo, mesmo tamanho, porém sentido contrário. E eu vou colocá-lo, então, aqui, somando ao vetor A. Da mesma forma que nós aprendemos lá na primeira regra do polígono, ou da poligonal. O vetor resultante aqui para a gente será um vetor que vai da origem, de onde nós começamos a soma, até o final do último vetor que eu coloquei. E um vetor que liga esses dois pontos será o meu vetor resultante, que nós chamamos aqui no caso de C. Então, preste bastante atenção, quando eu tenho subtração de vetores, o vetor que está negativo precisa ser invertido o seu sentido. Olha aqui, o B para a direita, aqui o B para a esquerda. Caso o A tivesse negativo, o A estaria aqui na diagonal, para baixo no outro sentido. E, por fim, a multiplicação de um vetor por um número real. Vamos imaginar que nós temos aqui, então, o vetor A, e eu quero descobrir quanto vale o vetor 3A. O que eu vou fazer é fazer a soma de 3 vetores iguais ao vetor A. Aqui está. Esse é o vetor 3A. Perceba, eu tenho 3 vezes o vetor A. Se eu tivesse 4, acrescentaria mais um aqui, esse vetor resultante, então, seria maior. E assim por diante.